Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 103. No Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Nos encontramos ainda na questão de número 30. Então, eu lhe pergunto, o que não é Deus? Onde Deus não se encontra? Em todas as partes. Mas nós viemos a descobrir Deus. Nós viemos a descobrir o espírito, o perispírito, a imortalidade da alma. Nós viemos a descobrir que os nossos parentes, os nossos entes queridos não morreram e nunca morreram e que estão vivos do nosso lado, inclusive através das reencarnações e encarnações, desencarnações e reencarnações, e através da comunicabilidade com o mundo espiritual e físico, através do espiritismo. Você entendeu? Então eu tive que dar uma paradinha para acertar o som. Então, olha só para você ver. Até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Essa condição de que a alma ou o espírito se aproxima de Deus, isso é relativo. Aqui na Terra mesmo você pode se aproximar-se de Deus. É aquilo que nós já explicamos. Se compenetre a Ele. Haja de acordo com as leis dele. Faça as vontades do Pai. Fazendo as vontades do Pai, é preciso entender que isso não é bom para Ele. É bom para nós. É bom para nós. Então, sabe que todas as almas tendo o mesmo ponto de origem, porque todas as almas tiveram o mesmo ponto de origem na desagregação. Nós já explicamos a respeito disso. São criadas iguais. Todas as almas foram criadas iguais. Todos os espíritos foram criados iguais. Simples e ignorante. Ignorante de conhecimento. Simples na pureza. Mas, assim, suscetíveis à evolução, condicionados à evolução. Aí você pode me perguntar assim, mas se foi criado simples e ignorante, não havia necessidade de evoluir. Ora, mas naquele momento ali, não havia evolução ali. Havia, simplificando, havia ali uma espécie de ameba, não desrespeitando a ameba. Então, seria necessário que o ser, começasse dali em diante a tua trajetória nesse ciclo, porque existem outros ciclos anteriores a essa desagregação. Então, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir. Com idêntica aptidão para progredir. Todos nós tivemos naquele momento a mesma aptidão para progredir.
Só que é preciso entender que naquele momento, uns acordaram mais cedo e outros acordaram mais tarde. Porque eu não sei se você sabe, se é brincadeira, mas naquele momento lá, existia Rivotril. E pelo fato do Rivotril e também aplicações de vó, tinha aqueles que dormiam um pouco mais. Não só dormiam, você entendeu? Como naquela época também, eu acredito que existia baldes, essas coisas assim, entendeu? E que os seres naquele momento faziam uso de balde. Sei que era um problema. Porque os seres, mesmo naquele momento simples e ignorante, mas devido à aptidão, é preciso entender que naquele momento simples e ignorante, o ser ainda não era detentor do livre-arbítrio. Não era. Vamos pensar que ele era mais detentor do relativo do que do livre-arbítrio. Porque naquele momento, o ser, ele muito era conduzido para tudo quanto é lado através das falanges de espíritos do bem encarregadas a mandos de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus para conduzir aqueles seres para tudo quanto é lado. Agora não espere que esta situação ela 100% se deu na Terra. Não. Ela se deu nos universos, nas dimensões, que não tem começo e não tem fim. Por isso nós não sabemos o princípio, quando tudo isso começou. Por isso que é impossível, voltando aqui a um trechinho, por isso que é impossível a antropologia, é impossível a sociologia, é impossível a teologia, é impossível a astronomia, a mineralogia, a botânica, a zoologia, a biologia, a química, a alquimia, tratar esses assuntos. É impossível. Porque jogar a responsabilidade de diversos outros sistemas solar na responsabilidade da antropologia, que depois pode ser transferido também para a egiptologia e outras ciências, você entende que isso são ciências aqui da Terra. Que, se nós pensarmos racionalmente, o princípio dessas ciências é de natureza divina. Mas a partir do momento que os cientistas que se prepararam no plano espiritual chegaram aqui no corpo físico, a vaidade humana os levaram a achar que eles quem foram os descobridores
de determinadas ciências. É nisto que nós batemos. Ou melhor, é nisto que a doutrina bate. Então, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, naquele momento, não havia diferença entre ninguém. Toda simples e ignorante. Vamos pensar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desse número é um princípio. Vamos pensar por esse lado. Porque é muito complexo ter que explicar outras coisas. Só que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seres simples e ignorantes, mas propensos à evolução. Dos 10, 3, a trajetória. 7 fica estacionado. Depois que aqueles 3 caminhou 100 quilômetros, mais 2, atrás. 50 quilômetros. E assim sucessivamente. Vamos pensar, fazer uma comparação simbólica na evolução. O espermatozoide, uma vez introduzido no canal correspondente. Eu não quero dizer outros nomes. Eu que não quero dizer. Mas eu tenho condições de dizer. Os espermatozoides. São milhões de espermatozoides. Você sabe que é um estudo, você entende disso. São milhões de espermatozoides numa ejaculação. Você sabe disso. Por isso que é gostoso estudar. Só que um só. É lógico que ali existe condições espirituais e tudo mais. Agora eu lhe pergunto, o que acontece com aqueles outros espermatozoides? É lógico que o organismo biológico deles, né? As gametas, elas, de certa forma, vamos pensar na parte física, elas se desintegram. Mas e a essência? E a essência divina? Todas são reaproveitadas novamente em outros organismos. E assim sucessivamente. Então, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado. A única diferença é o progresso realizado. Ali naquele período, todos os seres propensos, simples e ignorantes, propensos, mas a única diferença que há entre eles é, o progresso realizado. Aqueles que, aproveitando-se do propenso, segue o teu curso. Aqueles que não aproveitam, estacionam. Aqueles outros tomam um caminho contrário, vai para a porta larga, a porta estreita e assim por diante. Por isso a desigualdade. Por isso que já dissemos, para Deus todos nós somos iguais. Mas perante todos nós somos desiguais.
não só pela condição evolutiva em matéria de intelecto, de moral, de caráter, como também as fases às quais o ser naquele momento enfrenta, leva ele a certos tipos de transtornos, neuroses, conflitos, porque naquele período, mesmo naquele período embrionário, mesmo naquele período infinitesimal no micro, existe as situações rudimentares. Mas é preciso entender que todos os seres rudimentares, independente de inteligência, eles possuem sentimentos. Sentimentos que quase sempre voltados para o lado do instinto de sobrevivência. Quando é preciso entender que nesta fase esses seres derrotam outros seres para sobreviver, permanecendo a prevalência do mais forte sobre o mais fraco. É a lei da sobrevivência através dos instintos. Olha como que o negócio é perfeito, gente. Senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. É lógico, né? Sabe que não há criaturas deserdadas. Isso que é bom. O ser em processo de evolução, ele sabe que não há criaturas deserdadas, desamparadas pelo Pai misericordioso, bom e justo. Ele sabe. O ser traz consigo aquele sentimento de misericórdia do Pai. Nem mais favorecida umas do que as outras. Traz o ser naquele momento conhecimento de que não existe ninguém mais favorecido e mais privilegiado do que o outro, sendo que todos são tratados da mesma forma. Como a passagem no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a distribuição dos talentos. A uma moeda, 2, 3, 4, 5. Pensando-se da seguinte forma: aquele que pegou 5, trabalhou, devolveu ao seu mestre 10 moedas. 8, 6, 4. Aquele que recebeu uma, ele a confinou, e quando o mestre lhe pediu conta, ele apenas apresentou uma moeda. É óbvio que o mestre, de certa forma, o reprimiu. Porque os talentos significa nada mais, nada menos de
que tudo aquilo que nós amealhamos a respeito dos desígnios do Pai. Então, o que adianta você ter conhecimento dos desígnios de Deus e se, perante uma prova e uma expiação, você se fracassa? Cadê a tua paciência, tua aceitação e tua resignação? Cadê a tua consciência de que você, na terra, encontra-se na condição de um representante de Cristo? Será que não é vergonhoso para você, se você, com todo respeito, será que não é vergonhoso para você ter em mente de que você é um representante de Cristo falhando daquele jeito? Um representante do Cristo não falharia. Analise para você ver. Então, ninguém é mais favorecido uns dos que os outros. Que fizestes com o talento que te dei, que te condicionei, que te proporcionei. Ah, mestre, eu fui um médico psicógrafo, mas eu me acomodei. Então você vai sofrer as consequências. Fui um médico curo, fui um orador. Mestre, eu amealhei tanto conhecimento para mim, graças ao que o Senhor me proporcionou, os desígnios de Deus. O Senhor me concedeu os desígnios de Deus. Eu estudei, aprendi bastante a respeito da doutrina do Pai Mestre, nem imagina. Mas você pôs em prática, meu filho? Não. Então não resolvestes nada. Nós devemos amontoar tesouros no céu mitológico, onde há traças e os cleptomaníacos não têm acesso, meu filho. Então, o que adiantou você ter tanto conhecimento, mas não colocando em prática, você se definhou e morreu fisicamente numa situação muito precária. Porque muitas pessoas não raciocinam que esses talentos significa o conhecimento das leis de Deus concedida a todos nós. Porque Deus não faz distinção de ninguém. Todo mundo, pobre, rico, negro, branco, não importa a condição social. Deus concede a oportunidade a todos de que a desfrute. E depois a própria consciência da pessoa é que lhe condicionará um meio onde ele prestará conta de tudo que fez. Então nós vemos tantos oradores, mas com tanto conhecimento, mas que acredita não poder divulgar à humanidade, porque a humanidade não encontra-se em condições de amealhar aquele conhecimento que ele ou que ela tanto conhece. Aí eu lhe faço aquela pergunta. Conhecedores dos desígnios de Deus mais que nosso Senhor Jesus Cristo, se pensasse ele dessa forma tão materialista e tão ignorante, ele aqui não teria vindo nos trazer os desígnios das leis de Deus e aquilo que ele tudo conhecia a respeito do Pai, porque na época aqui não existia santo, como não existe até hoje, devido à mitologia. Mas a condição do ser humano aqui era muito bem mais precária. Então, a responsabilidade daquele que conhece é
semear, não importando que aquela semente caia em terra fértil e que aquela semente, um grão, dê 100, 200, 300 grãos. Não é responsabilidade dele se preocupar se aquela semente que ele semeou cai no meio dos espinhos e pela impossibilidade do oxigênio e do sol, os espinhos a